paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para nossa devocional de hoje. Nosso tema é como lidar com uma crise na liderança. Amados irmãos, o Salmo 58, que é o nosso salmo que vamos meditar, ele conta-nos um contexto interessante. Enquanto Davi estava em exílio, Saul conduziu a nação a uma ruína política e espiritual. O que foi que Saul fez? Irmão, Saul, ele aparelhou a sua liderança política com o intuito de tentar ficar como rei de Israel, algo que Deus já tinha dito que não aconteceria. Mas como naquela época Davi era o condenado, ele aí aparelhou sobre essa acusação, ele vivia em cima dessa acusação, aparelhou a sua liderança e aí colocou toda sorte de juízes iníquos liderando Israel. Irmãos, eles perseguiam a pessoa ungida de Deus. O consagrado Davi era perseguido por esses líderes. Veja só por causa da bajulação. Então, nosso tema de hoje, irmãos, é esse. Como lidar com uma crise na liderança? E nosso primeiro ponto é acuse-os. Acusação ao desrespeito às leis. O cristão, o cidadão brasileiro precisa acusar os desrespeitos às leis. Amados irmãos, livro de Salmos 58, versículo de 1 a 5 diz assim: aonde está a verdadeira justiça, senhores juízes, autoridades? Vocês estão sendo honestos quando julgam os homens? Não, de maneira alguma. Em vez disso, vocês clamam a justiça e enchem a terra de violência. Os perversos, desde o nascimento, se afastam de Deus. Desde o berço, vocês vêm seguindo o caminho errado, o caminho da mentira. Eles são venenosos como as serpentes, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores experientes. Bem, meus irmãos, Davi dirige-se aos líderes que não praticam as leis e lhes pergunta se suas palavras são imparciais, se as suas decisões são legais e se as suas sustentações são justas. E seus silêncios eram honestos? Davi faz essa pergunta para ele. Preste bem atenção. No versículo 1, Davi diz assim: acaso fazeis verdadeiramente justiça ao poderoso da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Davi está fazendo essa pergunta a eles. É evidente que não. Deixa eu explicar por que não. Por quê? Assim como o nosso STF, o sistema político de Saul era de bajuladores, de amigos do rei. Não existia ali um sistema de pessoas capacitadas, de meritocracia para alcançar aquele cargo. Ali o amigo era colocado como líder. Logo que o rei cai e vem outra liderança, o que é que acontece? Há uma guerra para que aquela liderança volte de novo, destituindo assim o novo rei. O que aconteceu lá é o que acontece aqui no nosso país hoje. É o que pode estar acontecendo na sua empresa. Você pode ser aquela pessoa justa, mas que o novo líder, o antigo líder
quer te derrubar, quer arrancar você de lá. E o que fazer? Acuse os desrespeitos da lei. Acuse, não fique calado. Davi está aqui dizendo, filho de Deus, acuse essas pessoas. A resposta da pergunta retórica de Davi é não. Vossas mentes tramam continuamente iniquidade e as vossas próprias mãos distribuem injustiça pelo mundo. Sabe qual é o motivo? É porque desde o nascimento se rebelaram, os ímpios se desviaram do caminho certo, todos aqueles que viviam mentindo. Irmãos, é impossível ter uma liderança justa se elas não vêm da parte de Deus. Ela vem de conchavo, ela vem de aparelhamento. E o que é que vai acontecer? Muita injustiça, muitos marginais são soltos, muitos políticos perversos são soltos, muitos pobres são injustiçados, muitos inocentes são injustiçados por causa de um espírito maligno no coração desses homens. Eles são perversos desde de criança. Eles são maus desde de criança porque são malignos, né? Todos estão assim. Quando se tem juízes maus, acontece esse tipo de coisa. Acontece esse tipo de situação. Então, há um controle, o controle da sua natureza pecaminosa, o desejo desenfreado de ganhar, de estar, o seu impulso, né, digamos assim, pelas coisas mais, ela vai dominando e destruindo toda a sua a nação, a empresa, a igreja, a escola, onde quer que você estiver situado, tudo vai sendo destronado destruído por causa dessa natureza má, dessa porcaria que todos nós temos. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Se a pessoa não receber Cristo no seu coração, não tem como ela mudar de escopo. Ela vai e arma suas ciladas e destrói todas as coisas. Eu quero finalizar com o versículo 4 e 5. Davi diz que os juízes eram mentirosos. É assim, irmão, em vez de serem um remédio, promovendo a cura na sociedade, suas palavras eram como veneno que intoxicava. Olha o que Davi faz. Davi compara no versículo 4 e 5 a eles como serpente. E no versículo 6 como leões. Vamos ver assim, diz assim, versículo 4. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapa os ouvidos como uma víbora que se faz de surda, para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm habilidade de dominá-las. No versículo 6, Davi diz, ó Eterno, arrebata os dentes desses leões selvagens e arranca-o, ó Senhor, as presas dessas feras. Então o que é que acontece, irmão? Davi está descrevendo figuramente Satanás. É o que ele está dizendo desses juízes, que eram como uma serpente, que é o ponto que eu quero falar aqui, como leões. Depois nós vamos falar um pouco mais no dia de amanhã sobre os leões. Mas eles eram como uma serpente. Qual o problema da serpente? A serpente, irmão, ou a víbora, ela só obedece ao encantador quando tem recompensa. Então quando você chega lá e molha a mão do juiz, o juiz vai lá e ele obedece. Ele vai lá e ele obedece. E existem líderes assim, que só pensam em tirar vantagem. Só pensam em si próprio, só pensam na sua família. Não pensa no bem comum. Está pensando nele, somente nele. É? Então, as serpentes, irmãos, elas não possuem ouvidos e nem tímpanos.
nem tímpano interno. Mas tem pequenos ossos, né, na cabeça para conduzir a vibração sonora. A vibração reage ao movimento do encantador, não da música. A música deveria dar o ritmo à serpente. A lei deveria dar o movimento ao serpente. Mas a música, a bajulação, ou o engano do encantador é que move eles. E em muitos juízes, o engano vai para a conta do bancário, vai para os seus escritórios de advocacia, que é uma coisa que não poderia ter, né? Mas eles têm. Vai para os seus bens, seus colegas, seus parceiros, seus praças, como diz Neymar. Tudo vai para eles. Enquanto isso, a população fica sem saúde, sem infraestrutura, fica sem segurança, fica sem justiça. Mas Deus está nos dizendo aqui: acuse-os do desrespeito à lei. E a igreja tem uma ferramenta boa, que é a oração, para acusar o juiz dos juízes, para destruir toda essa artimanha maligna e perversa que tem permeado as nossas vidas. Pode estar você inserido num trabalho onde há pessoas mais liderando, roubando, enganando, mentindo. Pode ser na sua cidade, pode ser no seu bairro, pode ser na sua igreja, pode ser no governo, pode ser no seu estado. Deus escuta a sua oração. Deus está me dizendo aqui: meu filho, minha filha, acuse-os. Acuse-os do desrespeito à lei, porque tenho certeza que Deus vai levantar da cadeira e vai mudar esse quadro. Tenha uma excelente quinta-feira e amanhã voltaremos com mais um tema desse Salmo 58, muito bom e aplicável para a nossa vida. A paz do Senhor. Irmãos, Deus continue abençoando.